amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental. E como sempre, eu estou muito bem acompanhado, primeiramente pela diva dos podcasts brasileiros, a gloriosa Josiane Freitas. Bem-vinda, Jo. Olá, Ivan. Olá, galera Mentes em Foco. Tem até um mosquitinho interessante aqui que resolveu me visitar. E, aproveitando, estamos também aqui com o nosso amigo Fábio Torquato. Bem-vindo, Fábio. Ele que é um entusiasta do empreendedorismo, já fez mais de 60 viagens internacionais por mais de 25 países, incluindo o Panamá. E promove há mais de 15 anos missões empresariais, correto? Fala um pouquinho sobre o seu currículo, Fábio. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco aí da nossa experiência. E eu me definiria aí com uma palavra que o Steve Jobs gostava de usar, que é desajustado. Eu sou um desajustado. É aquele que não se encaixa nos modelos tradicionais que o sistema nos impõe. E desde cedo comecei a empreender baseado nisso. Eu tinha um trabalho que eu percebi que eu não me encaixava muito bem, eu não estava feliz fazendo aquilo. E isso me jogou na carreira aí do empreendedorismo. E desde então foram várias iniciativas e vários erros, vários acertos, como em todo negócio. E hoje eu atuo diretamente aí em 4 iniciativas. Uma agência de eventos corporativos, que eu tenho como sócia minha esposa. Uma agência de viagens técnicas de agronegócio. Então, levo produtores rurais, profissionais do agro para visitar feiras, fazendas em outros países. Eu sou franqueado de uma escola de oratória chamada Vox to You. Eu sou franqueado na cidade de Campinas, em São Paulo. E também tenho um podcast chamado A Teoria na Prática, onde eu também faço entrevistas com empresários, com personalidades e pessoas que são referências nas suas áreas. Então, isso é um pouquinho do que eu faço hoje em relação à profissão, mas eu acho que é legal falar que eu sou uma pessoa que sempre busquei escrever o roteiro da minha própria vida. Então, sempre busquei desenhar as oportunidades e buscar elas para atender aí o modo que eu entendo que seja interessante para mim, para eu ter uma vida legal, uma vida que vale a pena ser vivida. Eu gostei da palavra desajustado, né? Somos todos desajustados. Então, na verdade, sim e não, mas sim, né? Mas eu gostei dessa palavra desajustado, atrelado a... Eu sou desajustado, então me tornei empreendedor, né? Então, será que todos os empreendedores são desajustados, né? Me surgiu essa... Não dei certo naquele modelo convencional, empacotadinho, CLT, e fui Bom, o empreendedor acho que é um tipo de pessoa que busca construir a sua própria vida, né? É uma pessoa que ela não está ali querendo simplesmente que as coisas aconteçam e que eu sou consequência. Na verdade, eu quero ser causa daquilo que está acontecendo na minha vida. E eu achei interessante você dizer, eu sempre quis escrever o roteiro da minha vida. E você gosta mais de romance, filmes de terror, aventura? Aventura e adrenalina. Afinal de contas, empreender é viver um carrossel de emoções, uma montanha-russa todo dia. E desajustado, acho que está muito ligado a isso também, né? Para você empreender, principalmente no Brasil, você tem que ser meio doido mesmo para fazer isso. E eu gosto muito disso. Eu gosto de criar coisas novas, eu gosto de fazer. Muita gente fica só nas ideias, mas eu gosto de executar também. E buscar sempre... isso traz emoções, logicamente. Emoções tanto no sentido de você não saber o que vai acontecer no dia de amanhã, porque o empreendedor tem isso, e também nessa parte de você ter essa consciência de que as coisas, já que você decidiu trilhar um caminho em que não é o tradicional, você sempre vai encontrar muita surpresa por ele. E esse frio na barriga, essa montanha-russa, ela é uma constância. Nós somos empreendedores também e eu vim do serviço público, para você ter uma ideia. Eu fui 11 anos servidor público. Então, eu saí de um modelo em que eu tinha rigorosamente estabilidade de função, não tinha o medo de ser demitido,
renda mensal garantida. Que a história não é ganhar pouco, mas ganhar pouco a vida inteira. Exato, mas é aquele pouquinho que você sabe que nunca vai acabar. E quando eu comecei, e acho que demorei bons anos para me acostumar com isso no empreendedorismo, é a questão de que, opa, esse mês aqui tô com uma grana legal, tá até sobrando, vou fazer alguma coisa interessante. E no mês seguinte fala, a conta chegou. E o saldo não está batendo, e fica esse vai e volta, vai e volta. Mas também tem uma questão do empreendedorismo que é construir a competência para aumentar a sua riqueza, né? Na verdade, assim, acho que a gente, até o tema, né, hoje do programa, a gente falar sobre lifestyle, business, né? Sobre negócios, estilos de vida, modelo de gestão, modelo de negócio. Só que essa palavra, né, do desajustado, e vou voltar nisso, no desajustado e no roteiro de vida, escrever o meu próprio roteiro, o empreender é além de fechar a conta, né? Primeiro você faz tudo, você escreve o roteiro, você sente o que faz, o meu processo aqui é sentir, vocês não sei se já sabem ou não, né? Mas eu sou o sentir e o Ivan é o pensar, então eu falo eu sinto e ele fala eu penso, né? Para as mesmas coisas. Então é onde a emoção e a razão se encontram. Mas olhando para todo este processo que a gente está falando, não é sobre fechar conta, é sobre algo maior, né? Sobre não sei se um propósito, né? Eu não acredito no propósito daquela forma que o propósito é uma definição em que você tem um único propósito, porque nós estamos em desenvolvimento e o propósito vai se desenvolvendo junto com o nosso caminho, né? Na nossa jornada. Como que é isso? Onde isso se encontra? É mais trabalho? É estilo de vida? Tem conexão? Dá para conectar? Como que... Entendeu? A linha aí? Sim. Na verdade, a gente tem... como você falou, a gente tem uma tendência a separar vida pessoal, vida profissional. E o nosso tempo é um só. E é para tudo. Então, eu acredito muito nisso de você ter um trabalho, essa ideia me veio desde muito cedo na minha carreira, de ter um trabalho que também faça sentido para mim, que também se encaixe, que eu esteja feliz, que se encaixe no meu modelo de vida do que eu acho que seja certo para mim. E muitas vezes o que a gente mais vê aí são pessoas infelizes no trabalho, seja como empreendedor ou como CLT, isso daí não faz diferença nenhuma, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Mas essa questão do tempo, que o tempo é o nosso bem mais valioso, e ele é finito, tem um fim. Então, se a gente não usar ele da melhor forma possível, não vai fazer sentido. E aí é um embate que também, eu sei que quando a gente fala de lifestyle business, de ter um estilo de vida mais, aproveitando mais e conciliar isso com o trabalho, pode parecer um negócio muito romântico, mas também é um negócio que não é fácil. Porque quando a gente fala de estilo de vida, o que todo mundo pensa? A maioria das pessoas pensa. Você vai ficar na praia lá, tomando naquela sol. lancha bacana, sendo servido do seu caviar, do seu champanhe. E só ali, resolvendo algumas coisinhas pelo celular. Enquanto você dispara algumas mensagens com instruções claras no WhatsApp, né? Tipo, venda, tome, feche, ok. Ganhei tantos R$1.000 agora, ó. Exatamente. E não é tão romântico assim. Na verdade, não é nada romântico. Não é nada romântico. Porque se você for ver qual que é a principal ferramenta para você aproveitar melhor seu tempo. Se você pega um emprego tradicional, você vai trabalhar lá 8 horas, às vezes 10, 12, 14 para uma empresa e você vai ganhar lá seu salário no final do mês, você vai ter o seu tempo de descanso. Aí você fala, poxa, legal, mas eu quero escrever meu roteiro, eu quero empreender, etc. E acaba que quando você toma essa direção, pelo menos a minha experiência foi nesse sentido, quando você toma essa decisão de empreender, as coisas se misturam, se entrelaçam completamente. Hoje, qualquer lugar que eu vou, seja de fim de semana, eu moro em Campinas, quando eu venho para São Paulo, visitar amigos e familiares, eu nunca deixo de trazer meu computador. Onde eu vou, levo. Por quê? Eu sei que daqui 10 minutos pode acontecer alguma coisa, eu abro o computador e estou ali trabalhando onde eu quiser, de onde eu quiser. Essa é uma das vantagens, né? Mas também é uma desvantagem, porque você está o tempo todo conectado.
Então, nesse sentido, você tem que unir o propósito das duas coisas. Você tem que ter o trabalho, mas também ter a consciência, nesse caso do empreendedorismo, de que a qualquer momento você pode ser solicitado. Eu acho interessante a sua fala, acho que tem muito a ver com o perfil pessoal, porque nós fizemos uma viagem recente para, vamos ver se eu acerto a pronúncia da cidade agora, é Urubici, acertei, com um casal de amigos nossos, e foi muito... E foi muito interessante a diferença de abordagem ou de visão pessoal, né? Porque eles também empreendem e o trabalho acaba acompanhando em vários momentos. Eu saí para fazer uma atividade física com um colega e a gente estava falando um pouco sobre a questão de o celular estar sempre no bolso, o computador está sempre na mochila e você está sempre resolvendo alguma coisa. A fala dele comigo, e para mim, eu penso dessa forma também. Eu considero um privilégio poder levar o seu trabalho para diferentes lugares. Então, tipo, eu não desligo a chavinha 30 dias por ano e estou numa praia e não vou pensar em nada. Eu estou o ano todo ligado, mas eu estou vivendo experiências em lugares diferentes, eu estou vendo aquilo e como eu gosto do que eu estou fazendo, não me importa, não me incomoda estar. E foi a fala dele, ele falou, eu estou fazendo algo por mim mesmo, para o meu negócio, para a minha família. Então, eu acho que eu tenho um privilégio de estar fazendo isso. A esposa dele trouxe uma abordagem um pouco diferente, dizendo assim, olha, eu me sinto... Ela também resolve as coisas ali à distância, mas ela falou, eu estou me sentindo sobrecarregada, porque na verdade eu não desligo. E eu gostaria de estar desligando um pouco, desconectando desse... E não é que um esteja certo ou outro esteja errado, né? É uma questão, acho que, de perfil pessoal, né, João? São estilos diferentes. E, na verdade, eu penso... muito assim, né? O que me levou a empreender desde muito cedo, né? Eu comecei a empreender com 11 anos de idade e com 11 anos de idade eu não tinha essa consciência que fui ter um pouquinho mais adiante. Que eu não queria, como o tempo é finito, eu não queria que alguém administrasse o meu tempo. Eu queria que eu administrasse o meu tempo. Mesmo que isso significasse eu trabalhar 14 horas. Mas aí era uma escolha minha, não foi alguém que determinou uma carga horária que eu tinha que fazer para alguma coisa, né? Então esse foi o principal motivo pelo qual eu resolvi e escolhi empreender. Então veja que não foi o dinheiro, eu não fui querer empreender para ganhar mais. Na verdade, eu fui querer empreender para simplesmente ser dona do meu tempo, né? E saber onde e responsável, né, pelo tempo em que eu investia. Como sou, se eu não investir em nada, ficar procrastinando, eu sei que eu sou a única responsável por isso. Então, essa é uma questão que me levou a empreender e, lógico, depois vem somando outras coisas, né? E quando você para pensar, um ponto, e acho que você até trouxe essa fala, que é princípio, que são os valores. Então, o meu principal ali foi a gestão do meu liberdade de tempo. Né? Depois vem somando outras, né? Aí eu quero ganhar liberdade geográfica, porque eu posso viajar por fazer mais de 60 viagens por 25 países e tal. Posso estar onde, mas o meu trabalho sempre está comigo. Então, ganhei mais uma liberdade. Aí, com o tempo que você vai amadurecendo, você vai ganhando liberdade financeira, você vai ganhando outras coisas. O processo da família, né? Porque com a pandemia, nós tivemos algumas mudanças aí também. Como é que foi que você viu esse processo? Então, é legal falar que quando a gente fala de lifestyle business, desse equilíbrio, não existe uma regra. E nós somos aí desajustados, mas nem todo mundo é assim. E tá tudo bem. Então, cada um tem uma... E aí, quando me perguntam, mas tá, lifestyle business, o que quer dizer isso? Como é que surgiu o termo? Surgiu mais ou menos em 2006, 2007, um dos maiores divulgadores e precursores disso é o Tim Ferriss. Não sei se vocês conhecem. Que ele escreveu aquele livro Trabalhe 4 horas por semana, viva onde que quiser, faça o que quiser. E o que ele fez? Ele criou um modelo de negócio que na época a internet ainda não estava tão desenvolvida como é hoje, mas ele criou uma empresa de suplemento alimentar e ele fez uma terceirização completa dela. Então, ele fazia o marketing, que era automatizado, o atendimento aos clientes era feito por um call center na Tailândia, ele é americano, na Tailândia.
Quando a pessoa comprava pelo site, ia direto para uma indústria que ele contratou para fazer os produtos, outra entregava e ele conseguiu criar um processo todo automatizado. Então, a base desse conceito veio disso, dele conseguir automatizar e uma empresa que roda sozinha. É tudo automatizado o processo. A única coisa que ele teria que se preocupar seria o marketing, como vender. E ele estava usando a internet para isso. Muito bem, então quando a gente pensa nesse exemplo dele, está muito ligado ao empreendedorismo. Só que não necessariamente é o único caminho, é o caminho mais certo a fazer. Tem gente que não gosta de viajar, por exemplo. Eu conheço pessoas que não gostam de viajar. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que o sonho dela é ficar no meio do mato quieto, meditando 4 horas por dia, 8 horas por dia. Temos alguns amigos assim. Vocês também têm. Todo mundo conhece um. Então, e tá tudo bem, ela não tá errada, é o que é bom para ela. Então, cada um tem que saber o que é bom para você. E aí, como eu falei, não interessa se a pessoa é CLT ou empreendedora. O que ela precisa ter é uma clareza de quem ela é e do que ela quer. Por quê? Muitas das nossas escolhas são influenciadas. Muitas delas, às vezes, nem são escolhas que vêm de dentro, que são realmente nossas. A gente é muito influenciado o tempo todo. Alguns exemplos. O menino cresce, ele vai torcer para um time de futebol por influência do pai. Ele vai fazer uma faculdade por influência da família, a carreira que ele vai escolher. Então, tem muita coisa na nossa vida que a gente tem que se atentar para ver se, putz, realmente sou eu, Fábio, que quero fazer isso? Ou é a expectativa da minha família, ou é a sociedade me colocando para escolher isso? E aí a gente percebe que muitas das nossas escolhas não são feitas por nós mesmos. Então, a partir do momento que você tem essa clareza de, não, eu estou escolhendo isso, eu realmente quero isso, eu não quero que ninguém, eu não quero viver a vida de ninguém, a expectativa de ninguém, eu quero viver a minha. Aí você começa a se entender. E tem pessoas que têm o perfil mais CLT, de estabilidade, de ficar ali numa pegada mais tranquila. E tem os loucos como nós que gosta de emoção, que quer fazer coisa nova, quebra a cara, levanta, faz de novo. Então é importante aprender esse perfil. E aí aconteceu uma coisa interessante com a pandemia. Por quê? Veio o home office. E eu, quando comecei a empreender, foi como você falou, Josi, o grande drive para eu empreender foi a liberdade de estar, de tempo, de estar onde eu queria estar e conseguir trabalhar mesmo assim. Não foi de, eu quero ganhar muito dinheiro. Não, eu quero ter liberdade para fazer a hora que eu quero, de onde eu quiser. E aí a pandemia trouxe o home office. Já existia, mas deu esse boom de home office. Home office forçado. Ela impôs o home office. Que agora estão tentando voltar, né? Nós tínhamos empresas que estavam assim, né? A política de home office precisa sair a política. E a política ia sendo odiada. De repente... A qualquer momento ela vai sair. De repente... Foi a forceps. Então, o que aconteceu? Muitas empresas viram que as pessoas conseguiam entregar resultado mesmo fazendo de casa. Claro, depende muito de cada função, do tipo de trabalho que cada um está fazendo. O home office pode funcionar muito bem. E aí eu estava até entrevistando uma pessoa no meu podcast, o Flávio Valiati, ele estava na Zoom, e ele falou isso, ele falou, Fábio, hoje as pessoas têm essa possibilidade de trabalhar à distância, e a Zoom prega muito isso. Pela própria característica do negócio. Então, o que eu pensei? Eu mesmo passei a refletir. Falei, poxa, os motivos que me fizeram empreender no começo, talvez hoje fosse diferente. Porque se eu consigo um trabalho que eu tenho essa liberdade de me locomover, de fazer de casa, etc., de repente, se fosse hoje, talvez eu não teria virado um empreendedor. Talvez CLT poderia se encaixar bem para mim. Então não tem uma regra. Isso vai mudando de acordo com cada situação, cada realidade, né? A Josiane falou, né? Eu resolvi empreender porque eu queria ser dona do meu tempo. E se a gente parar para pensar, o que o empregador ele compra? O tempo. Eu estou dizendo, olha, você vai me entregar 8 horas do seu dia ao longo de 11 meses do seu ano. E em contrapartida eu vou te pagar X por mês.
Então, eu estou comprando o seu tempo, né? E pelo tempo que você está lá, eu vou alocando o seu trabalho, usando as suas competências ou qualificações. Então, ser empreendedor, acho que, acima de tudo, é abrir mão de vender o seu tempo e utilizá-lo em outras atividades que você quer, da forma como você quer, tendo os louros, o bônus e o ônus referente a esse tipo de escolha. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Agora, eu tenho que aproveitar que é um cara viajado aqui no estúdio, um cara rodado aqui no estúdio, a gente precisa conhecer um pouquinho. Você viajou 25 países. Qual foi o mais inusitado, assim, pensando nessa perspectiva? Você viu muita coisa, né? Sim, o que eu achei mais diferente e que também eu nunca não tinha uma expectativa muito, foi Israel. Israel, porque, assim, hoje eu penso diferente, mas antes de ir para lá, eu pensava, putz, vai ser um lugar perigoso, Oriente Médio. A gente já imagina os caras com colete ali, cheio de granada no peito, e a qualquer momento ele vai puxar o pino. Exatamente. Então, quando eu cheguei lá, eu vi uma realidade que eu me apaixonei pelo país. A primeira vez que eu fui foi em 2017, fui levar um grupo de empresários do agronegócio para visitar lá, que o Israel tem muita tecnologia, principalmente na gestão de água, de uso de água. E, nossa, foi surpreendente. A Tel Aviv, eu me senti mais seguro lá do que em Campinas, que é uma cidade do interior e que tem uma boa segurança também relacionada às capitais. Mas né? Israel, em termos per capita, é uma das maiores produtoras mundiais de startups e de tecnologia, né? Eu também ouvi falar mais, acho que ano passado, e tem muitas expedições de empresários hoje anualmente para Israel, né? O lugar Sim. Eles são, acho que eles só perdem pro Vale do Silício. Eles são tão fortes quanto o Vale do Silício na Califórnia hoje. Só que num país com, eu não sei qual a população de Israel, mas um trechinho de terra. É do tamanho de São Paulo, mais ou menos. O território é do tamanho de Sergipe, do estado de Sergipe, e a população deve ser 10 milhões, 15 milhões por aí. E é impressionante o que esse povo fez com todas as dificuldades que eles passaram. Eles têm uma história muito sofrida, de muita dificuldade, e isso é o que fortaleceu eles também, ao mesmo tempo. 9 milhões de habitantes. 9 milhões, quase acertei. Bateu ali, está na margem de erro. E outra coisa legal lá que, primeiro, um país super jovem, falando de Tel Aviv, uma cidade muito jovem, as pessoas se cuidam pra caramba, você vê muita gente fazendo exercício, muita gente jovem, e a cultura deles é muito legal. Gostei da comida, gostei da cultura, gostei de tudo que eu vi lá. E desde a primeira vez que eu fui, e isso tá ligado a isso que a gente tá falando do lifestyle. Desde a primeira vez que eu fui, eu falei, eu quero voltar em Israel todo ano. Eu tenho que vir aqui uma vez por ano. Como eu vou fazer isso? Eu vou ter que focar aqui, desenvolver um produto aqui, sair para vender esse produto e vou trazer grupos aqui todo ano. Então, isso é o legal desse trabalho, porque, por exemplo, eu quero visitar um país, eu vou lá, vou ter que ter a minha criatividade para desenvolver um roteiro para aquele país, vou sair vendendo isso e aí eu vou e consigo fazer. E Israel foi um exemplo disso. Falei, todo ano quero voltar aqui. Aí eu fui em 2017, 2018, 2019, 20 tinha uma viagem marcada, foi cancelada. 21 também estava fechado, e para esse ano a gente tá fazendo, já tem um grupo no gatilho, ainda não está fechado, mas vai fechar, e para a gente ir para lá em outubro. Então, é um negócio Como que é? Fica uma semana percorrendo o país, conhecendo empresas? Isso, normalmente a gente fica uma semana, depende muito de cada viagem, mas normalmente a gente fica uma semana e a gente faz várias visitas lá, porque o grande diferencial desse trabalho que eu faço é de não só organizar uma viagem, mas fazer com que as pessoas vejam na prática o que elas querem aprender. Então, é não trazer aprendizados teóricos, que isso está cheio na internet. É trazer aprendizados e vivências práticas, experiência. Teoria na prática. Exatamente. Teoria na prática. Exatamente. E assim, esse modelo de negócio que eu criei, até falando um pouco dele, eu cheguei num momento, e eu tive o primeiro contato com esse lifestyle business, com o Tim Ferriss, lendo esse livro dele em 2008. E quase 8 anos depois, em 2016, que eu comecei a realmente conseguir aplicar isso.
Então, é legal fazer um alerta disso, que às vezes as pessoas falam, então eu vou largar tudo e vou fazer. Não é simples assim, você criar um modelo que te permita e que te dê os recursos financeiros que você precisa também. Então, é um processo. Eu estudei muito, eu sempre fiquei ligado em várias oportunidades. E aí chegou em 2016 um momento que eu estava focado nessa empresa de viagens e eu consegui desenvolver um modelo em que eu trabalhava aí 2, 3 horas por dia, o que é muito pouco. Trabalhava de onde eu quisesse e viajava aí 4, 5 vezes por ano para o exterior. Eu falei, é o emprego dos sonhos. Aí você fala, pô, mas por que você vai sair disso? Porque depois disso, depois dessa empresa, eu fui lá e investi em outra. E essa outra começou a me demandar mais. Comecei a trabalhar 14 horas por dia e tal. E aí as pessoas falam, pô, Fábio, mas por que você foi buscar a sarna para se coçar, né? Eu falo, porque tá ligado ao que eu quero. Então, vou contar rapidinho uma história para vocês aqui. Eu fiz um Ironman, que é uma... Eu ia entrar nesse assunto, porque eu vi que... eu vi, não tá aqui na pauta, mas eu vi que ele já fez Ironman, que ele gosta do esporte. Eu falo, eu não sei se eu teria feito Ironman se eu tivesse um trabalho CLT. Porque eu treinava 3 horas por dia, todos os dias. De fim de semana treinava 6, 7 horas. E é uma loucura os treinos que você precisa fazer. Só que eu só consegui fazer isso por quê? Porque eu tinha essa liberdade de tempo. E aí chegou um momento quando eu cumpri eu gosto muito de desafios, objetivos. Aí eu cumpri esse objetivo, eu falei, e agora? Qual é o próximo? O que eu vou fazer? Aí me veio a ideia, putz, eu vou fazer o projeto 7 Cumes, que é escalar a montanha mais alta de cada continente, inclusive o Everest. E aí eu fui ver os custos para fazer isso, falei, nossa, é alto. Para isso eu preciso ganhar mais. Então vamos fazer mais coisa. E aí fui investir na Vox2U, que foi o último investimento, a última empresa que eu me envolvi, e que eu tô com ela hoje ainda. E eu falei, é uma forma de ganhar mais para eu atingir esse próximo objetivo, esse próximo sonho. Então E você vai fazer os 7 cumes? Pretendo, só que no meio do caminho agora veio um filho, e aí já muda completamente o cenário. Agora então, já são 9. Então, isso que é legal. Você não é uma coisa que você fica parada naquilo, estagnado naquele sonho, naquele desejo, naquele foco. Mudou. Agora, eu fui fazer uma viagem recente, agora levar um grupo para Portugal, e foi uma dor no coração ter que ficar uma semana longe do meu filho. Ele tá com 1 ano, fez 1 ano agora semana passada. Então, vai mudando os objetivos. Antes eu queria viajar para todo canto. Falei, putz, eu tô usando o negócio para viagens. Agora eu falo, putz, será que eu quero viajar tanto assim e ficar Só longe? se ele for junto. Ou agora eu vou ter que levar todo mundo junto. Todo mundo junto. Então, vai mudando os objetivos. E é natural isso. E a gente tem que ter essa noção também. E não tem fracasso, não tem nenhum problema em você mudar. Você querer uma coisa e daqui a pouco você querer outra. Mas é um negócio que vai... A nossa vida é assim. E a gente tem que aproveitar as oportunidades. Sim. Hoje a nossa mascote não tá aqui, né? Porque nós também temos uma mascotinha. Ela vem, mas como nós viemos para fazer um bate-volta, ela acabou não vindo. Mas a nossa mascote vai para todo lugar. E hoje ela já tá com 6 anos, né? Caraca. Então, mas ela acompanha desde... Já acompanha a gente há tempo já. Desde que nasceu ela acompanha a gente. E é exatamente isso, né? Você... Eu acho que a gente usou algumas palavras, né? Que é o romantismo dessa vida, né? Desse estilo de vida. E eu acho que eu estava refletindo um pouco sobre isso. Eu acho que o marketing é muito responsável por romantizar determinadas coisas, né? Porque aí você romantiza, mostra lá o seu faturamento e na beira da praia e fazendo tal, mas tem todo um contexto por detrás, né? Um outro ponto que é romantizar dinheiro fácil, né? Então, mas eu fiquei ouvindo essa questão do romântico e eu fiquei pensando assim, a maternidade também é assim, né? A maternidade também é então, romantizada. Né? Se a gente parar para pensar,
Talvez seja uma forma que nós encontramos de... O pessoal romantiza o empreendedorismo, romantiza a maternidade, romantiza o relacionamento, parece que tudo é fácil na vida. Só na nossa que não tá... Por que não tá dando certo aqui? Eu olho no Instagram, tá tudo tão bonito. Então, eu acho que esse é um contexto que é importante, né? Quando a gente fala na teoria, na prática também. Acho que é importante isso. Não é que é fácil, não é que... É que mesmo com desafios, é gostoso, entendeu? Existem os desafios e aí a questão, né? Quando você escolhe enfrentar a situação, né? Olhar para ela de frente e eu resolvo, eu vou para cima, vai dar certo. É a perspectiva, é o ângulo, é a lente que você usa, né? Você pode escolher, eu vou usar uma lente pesada de que todo mundo está sendo bem sucedido, menos eu. Ou eu posso olhar, não, tá todo mundo sendo bem sucedido e eu também vou ser. É só uma questão de como. E aí você muda um pouco o contexto, né? É prazeroso sofrer pelos seus objetivos. Sou quase masoquista, isso, né? Sou. Mas a internet tem esse negócio, né? De hipnotizar as pessoas nesse sentido. E eu falo muito isso do empreendedorismo. Só vendem a parte boa, só vendem que Só vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Exatamente. Essa é a frase. Porque as pessoas querem vender de uma forma que só fala... As pessoas só querem falar da parte boa. Eu estava conversando com um empresário de sucesso aí, eu entrevistei ele no podcast e ele falou, eu falei pra ele isso, falei, poxa, eu tenho vontade de trazer aqui pessoas e falar com pessoas que quebraram a cara, que estão afim também de falar dos perrengues que tem dentro do empreendedorismo e não só ficar falando coisinha bonitinha pra vender. O que esse pessoal da internet tá fazendo, eles querem vender alguma coisa e aí eles só falam a parte boa. E esse empresário, ele tem relacionamento aí muito próximo com todos os top 20 aí influenciadores digitais hoje do Brasil. E ele falou, Fábio, eu já tentei falar com eles uma vez pra gente fazer um projeto pra falar, aprender sobre os fracassos, etc. E ninguém quis. Porque eles não querem compartilhar. Isso não vende. Eles têm que mostrar a imagem, vender a perfeição. Nossa, quer ver me dar... aumenta meu coeficiente de irritabilidade quando aquelas propagandas que pulam, começando com uma tela de notebook, dizendo, tá vendo isso daqui que eu vendi só hoje? Nossa, já na hora eu já começo a tentar cancelar, não é possível que eu tô mais uma dessa. Mas a gente às vezes também... Eu estava na praia sentado, né? Mas faz parte do processo. Quais as dicas que você poderia trazer aí para os nossos ouvintes, para pessoas que estão aqui ouvindo agora e falam assim, eu quero ter esse estilo de vida, quero viver assim? Acho que a principal dica é autoconhecimento. Autoconhecimento. Como eu falei antes, essa questão de você saber o que você quer, o que você valoriza, o que você gosta. E tendo essa consciência que eu comentei anteriormente de que é realmente você? Tá vindo realmente de você isso? Ou é uma influência, alguém te influenciando a querer alguma coisa? Porque se o desejo for verdadeiro, for sincero, vier do fundo do seu coração, você vai fazer acontecer. Agora, quando você vive a vida de outra pessoa, ou as vontades de outras pessoas, isso vai te trazer infelicidade. Pode não ser agora... Pode ser lá pra frente, e se for lá pra frente que você vai perceber, é pior ainda. Quando você olhar pra trás e falar... Quando não dá mais pra consertar tanto e você percebe que viveu a vida errada ou viveu a vida de outra pessoa, né? Fala, e agora? A minha já foi. Exatamente. Então, essa dica do autoconhecimento que eu dou tá muito ligada também à nossa educação. Então, infelizmente, a gente não tem no Brasil uma educação que prepara as pessoas para serem o que elas querem ser. Então, a nossa educação prepara as pessoas para serem manada, para seguirem o flow, o fluxo, sem questionar. As melhores escolas, entre aspas, bem aspas aqui, a maior propaganda delas é mostrar vestibular, né? Olha, aprovado, 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 aprovado. Não é tipo, olha, estou construindo seres humanos mais autoconscientes, tem uma percepção melhor sobre si mesmo, seus desejos. Aí de um aluno de uma escola dessas que disse, talvez eu não queira fazer faculdade. Talvez a minha pegada seja outra, mas você fracassou.
Vai para outro lugar, né? Que não, Sim. esse rótulo, a gente empacota mini cientistas ali, que tem que saber física, química, língua portuguesa, matemática, passar no vestibular e entrar na manada, entrar no fluxo. Exatamente. E o que é fundamental a gente não tem. O que seria fundamental na nossa educação que a gente não tem hoje? Educação financeira, inteligência emocional, comunicação, oratória. Noção de política. Educação política, a gente falou isso recente lá num episódio do podcast. Então essas coisas a gente simplesmente não tem na nossa educação. E quem tem acesso a esse tipo de educação? As poucas pessoas. E aí a gente tem educação de dancinha, né? De várias, né? E isso as crianças aprendem porque são estimuladas para isso, né? Mas essa questão do autoconhecimento, né? E trazer a sua escolha, não a escolha do outro, não a influência do outro, é fantástico, porque muitas vezes eu sou influenciada pelo outro, mas eu nem percebo que a minha decisão é por uma necessidade de autoafirmação, uma necessidade de ser amado, uma necessidade de ser reconhecido, né? Então eu preciso deste autoconhecimento e de entender que nós, seres humanos, temos essas necessidades, né? Mas eu posso lidar com essa necessidade de uma outra forma. A gente já conversou em outros momentos sobre isso. Às vezes você trabalha lá, né? Você vê outras pessoas trabalhando 15, 16 horas e tem uma vida relativamente confortável, né? E aí você pensa assim, não, eu quero ter uma vida tão confortável quanto aquela, mas só porque eu quero, né? E não porque realmente aquilo faz sentido. Porque de repente, se fizer sentido, você pode ter uma vida confortável, mas talvez com menos luxo. Você vai construindo o que faz sentido realmente para você, né? E aí você sai da manada, você faz algo diferente, né? Eu não consigo, eu tenho um exemplo que na minha cabeça eu não consigo entender das mulheres, né? Generalizando, claro. Opa, polêmica. Bom, isso, das mulheres, ele já olhou assim, né? Das mulheres. Isso gera engajamento. Atenção, audiência. Não, faça seu comentário aqui se você concorda ou não. Mas, gente, se a gente for refletir o consumismo, e, claro, tem muitos homens assim também e tal, mas eu tô dando um exemplo da mulher porque eu escolhi um exemplo aqui para dar. Não quer dizer que eu tô generalizando. Mas muita gente quer desabafar, por exemplo, consumindo, comprando coisas, acumulando coisas. E, sabe, eu não consigo entender isso. Isso é o quê? É uma falta de inteligência emocional. Eu vou te explicar o que é. Porque as mulheres, elas compram vários sapatos, várias bolsas. Então, elas gastam um pouco, mas várias vezes. Os homens compram carros de mil, né? Vários mil. A gente gasta muito de uma vez só. Os homens gastam mais, gastam tanto quanto, mas aqueles gastam de uma vez só. Mas brincadeiras à parte, eu concordo com você. É um processo, sim, de aliviar sentimentos e aliviar emoções, né? Então, a gente recebe aí uma série de não estou dizendo que são todos... que o shopping center é visto como uma programação de lazer. Que é basicamente consumir. Isso então, é uma coisa que eu não consigo entender. Passear no shopping. Você vai fazer o que lá? Então, deveria ser, olha, eu preciso efetivamente comprar alguma coisa, aí eu vou me deslocar ao shopping, que tem uma estrutura... Mas não, não tenho o que fazer. Então, eu vou no shopping. Porque aí eu não tenho o que fazer, eu não consigo lidar com o meu momento de tédio, né? Então, assim, eu tô ocioso, tô entediado, né? Tô com tédio, não tenho o que fazer. O que eu vou fazer? Vou pro shopping, porque aí eu poluo, né? De todas as formas, visual, mental e tudo mais. Poluo meu organismo comendo porcaria. E aí você acaba consumindo álcool, né? E nós não ensinamos as crianças a ficarem entediadas, né? Às vezes a Maria Júlia diz, mamãe, eu tô entediada. Aproveite o seu momento. Faz parte do processo. Bem-vindo. Faz parte, porque aí o que acontece? Eu estou entediada. Liga a televisão, pega um celular, toma um negócio aqui. Tá com tédio? Vai no teu quarto, procura um brinquedo, escolhe alguma coisa, cria alguma coisa diferente, vai pintar, vai pôr a sua cabeça para movimentar. Porque se você coloca, no meu ponto de vista, né? Essa é a minha opinião, é o jeito que eu penso, não estou dizendo que é o jeito que todo mundo tem que fazer. Mas se eu coloco dentro de uma televisão ou de um celular, eu estou
não deixando ela entediada e a criatividade dela colocando dentro da caixa, né? Não estou trabalhando, porque se você está entediado, você precisa fazer alguma coisa para você sair do tédio. Se você não faz nada e só fica recebendo, você não vai conseguir nunca lidar com as situações ali que vem. Exatamente. E a maioria das pessoas, elas estão acostumadas a, como a gente não tem esse hábito de desenvolver a inteligência emocional dentro da nossa sociedade, as pessoas têm o hábito de usar isso para suprir essa deficiência. E aí, a gente está falando aqui do exemplo do consumismo, mas isso tem pessoas que estão entediadas e começam a comer mais. Cada um faz um tipo de coisa diferente. Em vez de atacar ali o problema e se desenvolver e ganhar essa inteligência emocional. E no fim é você se entender mais, né? E se conhecer melhor. Tudo que você tem consciência, né? Que você traz para consciência, fica mais fácil de você fazer gestão. Se você não conhece porque às vezes assim, eu entendo vamos supor, né? Entendi que quando fico entediado eu acabo comendo mais ou gastando mais. Se eu entendo esse contexto, esse ciclo, eu consigo romper, ou pelo menos criar alternativas, comportamentos e ações para romper esse ciclo. Se eu não entendo isso, eu vou continuar naquele ciclo, né, vicioso, um ciclo que é improdutivo, que não vai me levar ao resultado que eu desejo. Então, eu também falo assim, sobre o autoconhecimento é algo fantástico, mas infelizmente é algo que é doloroso, não é algo simples, é algo complexo e você precisa estar disposto a este processo, né? Perfeito, é isso aí. É a disponibilidade. E você falou a palavra-chave aí, é consciência. A partir do momento que você tem consciência, e aí a gente volta pro lifestyle, você consegue tomar decisões melhores, você consegue direcionar a sua energia para aquilo que você realmente quer. E não ficar tapando o buraco com com excessos tanto de consumismo, de comida, o que seja. Então, esse é o ponto, é você ter essa consciência. Quando eu falo de autoconhecimento, é você se conhecer e ter consciência dos seus pensamentos e consciência do que é importante para você. Então, para mim, e aí voltando no comecinho, porque eu puxei esse assunto do consumismo, mas para mim isso não é uma coisa importante. Então, eu tenho uma plena consciência disso e eu prefiro gastar minha energia, meu dinheiro em viagem e outras coisas que para mim eu acho mais interessante. Que é o que a gente também tem, a gente conversa muito sobre isso. Eu preciso de um básico aí, que não é o básico, mas é o meu básico, né? Que eu entendo como tá legal aqui. Daqui para frente, daqui para cima, né? Eu quero só experiência. E a experiência envolve na viagem, né? Um restaurante, um curso, enfim. Eu quero viver experiências, né? Não quero aumentar ali uma casa maior, nada disso. Eu quero isso que eu tenho e mais. O segredo da felicidade está nas pequenas coisas. Experiência. Uma pequena mansão, uma pequena Ferrari, um pequeno iate. Essa não, na verdade, nessas pequenas coisas, mas a gente aproveita dos amigos. Então, a minha não. Eu adoro visitar amigos com recursos. Exatamente, você tem que ter bons amigos. Bons amigos. Precisa ter tudo. Exatamente. Fábio, muito obrigado mesmo por ter dedicado um pouco do seu tempo com a gente, compartilhado, trazido esses conhecimentos tão relevantes para nós e para nossa audiência. Eu também quero agradecer. A gente ficaria aqui horas batendo papo, né? Eu acho que é um assunto que eu gosto bastante e que tem condições de a gente aprofundar e trazer mais coisas ainda, mas já foi de grande contribuição aí para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Você quer deixar suas redes sociais, falar do podcast um pouquinho? Fique à vontade. Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite. Foi muito legal. Espero que o pessoal tenha gostado também de ouvir um pouco da gente. E de rede social também não é uma coisa que eu me entusiasmo muito de ficar expondo. Eu sempre fui uma pessoa mais na minha, mas eu tenho Instagram lá, é Fábio Torquato. Eu tenho a escola de oratória, a Vox2U, que é em Campinas. E tem a AgroTravel, que é a empresa de viagens técnicas voltada para o agronegócio. E a gente tem a TU em Eventos, que é de eventos corporativos. E o nosso podcast, A Teoria na Prática. A gente está no Spotify e tem um IG também no Instagram, que é A Teoria na Prática Oficial.
Lá a gente entrevista pessoas que são referências nas suas áreas de atuação para aprender com quem fez acontecer, com quem faz acontecer. Então, eu queria deixar um recado final aí para quem está ouvindo a gente, que você analise a sua vida e veja se você está realmente contente com o que você está vivendo, se está valendo a pena. E saia do modo automático. É muito fácil a gente entrar no modo automático de fazer as coisas e de repente você nem percebe o porquê que você está fazendo, aquilo não está te deixando feliz, não faz sentido. Então vejam, analisem um pouco disso e nunca é tarde para começar, para mudar. Então uma transição nem sempre é fácil e muitas vezes não é mesmo, até você achar alguma coisa que se encaixe mais em você, mas nunca é tarde. E uma última coisa se existem pessoas vivendo a vida do jeito que elas querem, do jeito que elas gostariam, você também pode. É só uma questão de possível. Como, né? Exatamente. Se uma pessoa está fazendo, qualquer um pode fazer. Mas não quer dizer que o processo vai ser fácil, mas é possível e nunca é tarde. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente, fica esse recado final aí. Fábio, antes ainda de a gente finalizar, assim, 100%, deixa eu te fazer uma questão. Você comentou que você fez o Ironman. Uhum. E a gente falou aqui sobre algumas habilidades, comportamentos, que é importante para a questão do empreendedorismo, para esse estilo de vida. Uhum. Você acha que este processo do Ironman, como é que você acha que isso pode conectar? Te ajudou em a disciplina, o foco? E são habilidades que o esporte pode trazer? Sim, com certeza. Porque eu sempre vim do esporte. Então, desde os 13 anos, eu fiz a minha primeira viagem internacional. Eu jogava badminton, não sei se vocês conhecem. É um esporte com uma raquete, uma peteca. Uhum. Sim. E eu joguei pela Seleção Brasileira Juvenil. Então, muitas das viagens que eu fiz também foi nessa época, representando o Brasil. Depois fui para a Seleção Adulta. Então, eu sempre fui do esporte, sempre gostei. Pratico quase todos os esportes. E então, dentro do esporte, eu acho que já tem muito disso, de disciplina, de foco, de determinação, etc. Mas o Ironman foi uma quebra de paradigma também, porque se você realmente ali, é um desafio que se você não quer muito, você não faz. Eu conheço várias pessoas que começaram a treinar para isso e desistiram, falaram, não dá. Várias vezes acordei para treinar, chorando, frio, 5 horas da manhã num sábado, falei, não quero treinar. E chorando, falei, não, isso não é negociável. Eu falei que eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. E aí você vai lá e faz. E aí no final a gente vê que o difícil é levantar da cama, depois o resto acontece. Mas com certeza, o Ironman traz muito disso, de disciplina, foco, comprometimento, garra para fazer acontecer, tudo. E isso vai para a vida toda. Isso vai para os negócios. E cada vez, isso que é interessante, cada vez que você vence você mesmo, você vai construindo, botando um tijolinho lá e vai te deixando cada vez mais forte. Que aí se você fala, eu vou fazer isso e você faz, você fala, putz, sou eu que tô no comando aqui. Sou eu que mando nessa bagaça. Então, e o Ironman é construído de várias, e a vida é construída de vários pequenos momentos desse. De você falar, eu vou fazer isso. Foi lá e fez, aconteceu. Você fala, nossa, eu falei. Porque muita gente desiste no meio do caminho. Então, isso é importante na construção também da nossa personalidade e te deixa pronto para enfrentar qualquer desafio que vier. Você fala, não, eu sei que eu confio em mim, eu vou fazer o meu melhor ali e vai acontecer. E para o empreendedor isso é muito importante também, né? Esses dias eu ouvi uma frase exatamente sobre isso. Assim, o número de pessoas que fracassam é pequeno. São poucas pessoas que fracassam. O número maior é de pessoas que desistem. Então, se a gente parar para pensar, né, nessa relação, talvez, né, em algum momento você esteja aí nas pessoas que desistiram. Então, se você continuar mais um pouquinho, você não vai ser uma pessoa que fracassou, mas sim que conseguiu um resultado extraordinário. Exatamente, porque o fracasso ele é temporário. Se você não desiste, você vai fracassar, vai aprendendo no processo e uma hora vai dar certo. Você só perde quando você desiste. Não quando você fracassa. É demais isso. Valeu, galera. Mentes em Foco. Até o próximo programa. E vocês já sabem, toda segunda-feira,
Na verdade, não é uma prosa nova, é o Mentes em Foco, porque eu falo... Eu quase usei a estrofe errada também. Mas Eu já ia tudo falar bem, prosa sem galera. filtro, Toda né? segunda-feira, um episódio novo pra vocês aqui. Valeu? E na quinta tem Prosa Sem Filtro. Valeu, pessoal. Obrigado.